Olá, sou o professor Augusto Manzano e na nossa 17ª aula vamos fazer as correções dos exercícios de fixação 1 e 2 que foram deixados na aula anterior, então vamos lá. O exercício 1 pede para criar uma função chamada pot1 que apresente o resultado da potência da base b elevada ao expoente e, respeitando as condições matemáticas. Significa que eu tenho que considerar que uma base elevado a zero é 1 e a base elevado a 1 é ela mesma. Vejamos então a documentação do código para essa função escrita em português funcional. E na sequência, observe os detalhes que eu vou apresentar em lousa a respeito deste script. A partir do exercício proposto, temos aqui, em português funcional, o código para o cálculo da potência de uma base qualquer, num expoente qualquer, utilizando-se recursão simples. O exercício pede para considerar algumas condições matemáticas. Então, as condições são um número elevado a zero retorna 1 e o número elevado a 1 retorna ele mesmo. Veja que essas duas condições estão definidas aqui nesta correspondência de padrão. Então eu tenho aqui, se a base for elevado a zero, um número, uma base de número qualquer elevado a zero vai retornar 1 e uma base de número qualquer elevado a 1 volta ela mesma. Não sendo este valor nem este, a operação será efetuada aqui na quarta linha. O que acontece se o valor não for zero, ele já cai nesta condição e para. Se for 1, ele cai nessa condição e para. E a operação de recursividade ela é feita diminuindo 1 do expoente, ou seja, eu diminuo 1 do pivô que vai controlar a minha ação. Isso é um detalhe que você tem que estar atento. Ao diminuir este valor, quando chegar nessa situação, ou seja, é este o nosso ponto de aterramento. O aterramento da função recursiva pot1 não é a linha 2, e sim a linha 3. Vamos então fazer um teste considerando 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Lembrando que 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2 é 8. Nesse caso, vamos chamar aqui potência 1, pot1, e vou passar 2 como base e 3 como expoente. Essa condição 2,3 não cai aqui, ó, qualquer número, vírgula 0, não é 0. Qualquer número, vírgula 1, não é 1. Qualquer número, vírgula, qualquer expoente. Então entrei nessa situação. Se essa condição, se essa correspondência de padrões é a verdadeira, eu vou executar esta operação. E essa operação diz o seguinte, que a base, que é 2, será multiplicado pela potência de 1 da base 2, o valor E menos 1. O valor E é 3, menos 1, 2. Nesta outra operação, nessa outra linha, então, minha potência, estou chamando novamente, então a próxima operação é 2 ao quadrado. É essa operação que eu coloco aqui. Vou executar porque, ó, 2,2 cai em 2,0? Não. 2,1? Não. 2,2 cai aqui na quarta linha. Então eu vou fazer o quê? A base 2 vezes a potência de 1, mantendo a base, agora 2 menos 1, 1. Agora eu pego este valor, agora eu pego esta situação e aplico novamente sobre a potência, então eu tenho aqui 2,1. O meu 2,1 cai nesta situação? Não. Meu 2,1 cai nesta situação? Cai. Então retorna a base. Ao retornar a base, essa base é a resposta desta ação. Então, esta ação corresponde a 2. E 2 vezes esse 2, eu tenho então o resultado 4. Esse 4 é a solução desta situação. Então eu tenho aqui 2 vezes 4 é igual a 8. Vamos ver agora esta situação, esta operação, sendo executada dentro do ambiente Hopi. Após a demonstração em lousa, vejamos agora o seu código escrito em linguagem Hopi e vamos colocar esse código em execução. No ambiente Hopi, escreva o código da função no ambiente
E vamos realizar alguns testes. Potência 1, aqui como são dois argumentos, eu preciso do parênteses, 2 elevado a 3, e o resultado foi 8. Vamos ver a potência 1 de 2 elevado a 10, e o resultado é 1024. Vamos ver ainda a potência 1 de 2 elevado a 8, e temos o valor 256. O exercício 2 pede para criar uma função chamada duplo fat1, que apresente o resultado do duplo fatorial de um valor numérico inteiro. O duplo fatorial de 5 é igual a 15, sendo 5 vezes 3 vezes 1. Observe a documentação deste código em português funcional e vamos à explicação dele em lousa. Este exercício pede para apresentar o duplo fatorial de um número qualquer e mostra como exemplo calcular o duplo fatorial de 5, dando que o resultado de duplo fatorial de 5 é 15, e isso acontece multiplicando 5 por 3 por 1. Se você olhar essa operação, você percebe que aqui tem uma diferença de 2. É essa diferença de 2 que eu estou especificando neste ponto. Toda ação recursiva deve trabalhar com a contagem iterativa decrescente para poder fazer a chamada da função e aí cair em um dos seus casos base, em um dos casos de aterramento. Lembrando que para os casos de duplo fatorial, o valor 0 retorna 1 e o valor 1 retorna 1. Vamos fazer o teste ali então com 5. Eu vou chamar aqui de duplo fatorial 1 de 5, que então passa o 5. Por que duplo fatorial de 5? Porque esse 5 não é 0, esse 5 não é 1, o 5 é o n. Então é o n, que é o 5, multiplicado pelo 5 menos 2, que é essa chamada. Eu vou chamar novamente. Nessa nova chamada, então, a minha função duplo fatorial de 1 passa o valor 3, porque aqui resultou em 3. Nessa outra chamada, 3 não é 0, 3 não é 1, 3 é o n, 3 é multiplicado, então, por 3 menos 2, que é essa nova chamada para a ação. 3 menos 2 é 1, então, aqui dá 1, então meu duplo fatorial 1 recebe aqui 1. O que acontece? O 0 não cai nessa ação, mas caiu aqui, ó, é 1, então retorna 1. Esse 1 vai ser multiplicado por esse 3, 1 vezes 3, 3, e esse 3 multiplicado por 5, 3 vezes 5, 15, que é a resposta para o duplo fatorial de 1. Vamos fazer esse cálculo também com outro valor. Vamos ver aqui quanto é o duplo fatorial de 6. Duplo fatorial de 6 é 6 vezes 4 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 6 vezes 8, 48. A diferença também de 2. Vamos ver então se isto acontece. Então, meu duplo fatorial de 1 passando 6. 6 não é 0, 6 não é 1, 6 é n. Então, é 6 multiplicado por 6 menos 2. Isso resulta em 4. Então, eu faço uma nova chamada de duplo fatorial de 4. Duplo fatorial de 4 não é 0, duplo fatorial de 4 não é 1, duplo fatorial de 4 é n, então é 4 vezes 4 menos 2. Olha que interessante isso aqui, 4 menos 2 dá 2. Então, duplo fatorial de 1 de 2 não cai em 0, não cai em 1, então significa que é 2 multiplicado por 2 menos 2. Isso aqui vai dar 0. Se eu multiplicar por 0, eu zero toda a operação. Então aqui chamo mais uma vez e passo o valor 0. Veja que o 0 cai nessa situação, então ele se torna 1. Esse 1 é multiplicado por 2, 1 vezes 2, 2. Esse 2 é multiplicado por 4, 2 vezes 4, 8. E esse 8 é multiplicado por 6, 4 vezes 8. 4 vezes 6, 48. Então observe nesses dois testes que o primeiro teste chegou nessa
nesse aterramento, e esse segundo teste chegou nesse segundo aterramento. Vamos então codificar isto na linguagem ROP e fazer a sua execução dentro do seu ambiente. De volta, vamos pegar então o código escrito em linguagem ROP e colocar esse código em execução. No ambiente ROP, escreva o código da função duplo fat1 e vamos fazer o seu uso como duplo fat1 de 5, ponto e vírgula, e retornou 15. Vamos fazer um outro teste duplo fat1 de 6, e o resultado foi 48, exatamente como os testes que efetuamos em lousa. Não esqueça nesse momento de efetuar a gravação do conteúdo desta aula. Save, aula 17, fixação 0102, ponto e vírgula e Enter. O exercício 3 pede para criar uma função chamada MDC de A e B, que apresente o resultado do máximo divisor comum a partir do algoritmo de Euclides. Primeira coisa que você precisa saber é o que diz o algoritmo de Euclides. Então vejamos. O MDC, segundo o algoritmo de Euclides, o objetivo é encontrar o máximo divisor comum entre dois números inteiros diferentes de zero, ou seja, o maior número inteiro que divide os dois números sem deixar resto. O resumo desta operação diz que o MDC de A e B equivale ao MDC de BR, onde o R é o resto da divisão inteira de A por B, sendo calculado a partir da operação A mod B. A mod B é a operação que nós vamos usar computacionalmente para representar a divisão de dois valores e extrair dessa divisão o resto e não o quociente. Se o B for igual a zero, o MDC é o número A. Caso contrário, o MDC é o B com o resto de R, que é o resultado de A sobre o B, e isso deve ser executado recursivamente. Na sequência, vejamos em lousa um resumo do algoritmo de Euclides aqui apresentado. O algoritmo de Euclides diz exatamente isto aqui. O máximo divisor comum entre A e B é calculado retornando A, se o B for zero, mas retornando o MDC de A em relação a A mod B, que isto aqui é o resto, se o B for maior que zero. Então nós vamos na operação dividir A por B, vamos ter o quociente e o resto. O quociente não me interessa. O que me interessa na operação são apenas essas três informações. Então vamos imaginar aqui que eu queira fazer o MDC de 32 e 12. O 32 é o A e o 12 é o B. Então eu pego o A e divido por B. 32 dividido por 12 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 12, 24. 24 para 32 é 8. Na próxima etapa eu vou pegar o 12 e vou pegar o 8, que é esta operação que eu estou executando aqui. Então, 12 dividido por 8. O resultado aqui é 1. 1 vezes 8 é 8. 8 para 12, 4. A próxima etapa é pegar este 8 e este 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8 para 8, 0. A próxima operação é 4 por 0. Eu não posso dividir 4 por 0 porque eu cheguei no final, ou seja, eu caí nesta situação. O meu B é 0, se o meu B é 0, retorna 4. Então o resultado desta operação é 4. Voltemos então para os slides para darmos continuidade, depois a gente volta para fazer esse teste usando o script em português funcional. A partir do algoritmo de Euclides, podemos definir em português funcional a seguinte estrutura de script. O máximo divisor comum recebe dois números e devolve um número. Sendo o argumento B 0, retorna o argumento A. Caso contrário, execute a chamada recursiva de MDC de B em relação a A mod B. Vejamos em lousa como esta operação pode ser realizada. A partir do script escrito em português funcional, vamos então fazer o teste para MDC de 32 e 12.
Se eu pego essa situação, 32 e 12, não é a situação com 32 e 0, está caindo nesta situação. Então vamos pegar essa situação e vamos executar o MDC de B. Quem é o B? É o 12 pelo A mod B, que é o resto da divisão de A por B. Então vamos lembrar, se eu pegar 32 e dividir por 12, eu tenho 2. 2 vezes 2, 24, 32 vezes 24 deu 8. Então significa que aqui vem 8. Então esse movimento vem para cá, MDC agora com 12 e 8. É quando eu chamo essa função novamente pela sua recursão. Passei o valor 12 e 8. 12 e 8 não entra com 0, entra na segunda situação. Então eu executo aqui o MDC de quem? Do B, que é o 8, com a divisão de 12 por 8. Então se eu pegar aqui 12 e dividir por 8, eu vou ter aqui 1, 1 vezes 8, 8, 8 para 12, 4. Então aqui eu tenho a situação com 4. Faço uma nova chamada, passo o MDC de 8,4, não entra nessa situação, ele cai nessa situação. Então meu MDC agora é o 4, que é o B, vírgula, o valor de A dividido por B. Então 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 8, 0. Então aqui eu passo o valor 0. Ao passar esse valor 0, chamo esta função novamente e caio nesta situação. Se eu caio nesta situação, eu volto A, então eu volto o valor 4. Voltemos então para os slides para darmos continuidade. Observe a codificação em ROP do programa para cálculo de MDC e vejamos esse programa em operação dentro do ambiente ROP. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função MDC. Vamos então executar um teste da função MDC, passando os argumentos 32,12, que deve retornar o valor 4. Retornou o valor 4, isso significa que o código está correto. Em relação ao exercício número 4, ele pede para criar uma função chamada Hanoi1, que mostra a quantidade de movimentos necessários para solucionar a torre de Hanoi, a partir da quantidade de discos informada. Tomando por base que você tenha feito uma pesquisa, a Torre de Hanoi é um jogo onde você deve movimentar uma quantidade de discos de uma haste para outra haste. As regras do jogo são: você só pode movimentar um disco por vez e não pode sobrepor um disco maior sobre o menor. Por exemplo, se eu tiver 3 discos, para movimentar de uma haste para outra serão 7 movimentos a melhor solução. Vejamos na sequência uma demonstração do jogo A Torre de Hanoi com 3 discos. A partir do site geogebra.org/m/ tudo em minúsculo, ND minúsculo, 9F minúsculo, T maiúsculo, D minúsculo, H maiúsculo, H minúsculo, você tem então o jogo A Torre de Hanoi. O objetivo é mover os 3 discos de uma das hastes para outra haste. Então, por exemplo, eu vou selecionar o primeiro disco e vou movimentá-lo para esta haste do extremo direito. Agora eu tenho que movimentar o segundo disco, eu não posso colocar ele na haste da extremidade, eu coloco então aqui no meio. Na sequência eu movimento o disco menor sobre o disco maior. O maior de todos os discos eu passo então para a extremidade. O menor eu passo para a primeira haste. O disco do meio eu trago ele para a posição e por último, o último disco eu coloco sobre os demais. Observe que eu consegui fazer o jogo com 7 movimentos. Dependendo de como você faz os movimentos, pode ser que aconteça muito mais movimentos. Então aqui nós temos a melhor solução. Se você consegue fazer a movimentação de 3 discos com 7 passagens, é porque você fez um jogo perfeito. O objetivo é ter um código escrito de forma funcional que retorne esse resultado de 7 movimentos para 3 discos se o valor 3 for informado para a quantidade de discos em uso. Na sequência, observe a documentação do código escrito em português funcional. Se você informar para a função apenas um disco, você só tem um movimento, mas uma quantidade diferente de um terá N movimentos. Em relação ao código para calcular a quantidade de movimentos a partir do número de discos no jogo A Torre de Hanoi, pode ser que você esteja estranhando o fato de eu estar usando N mais 1 desta forma
e aqui não está usando aquele -1 que usamos em todos os exercícios. Isto aqui vai funcionar tanto que, se eu entrar 2 discos, o resultado será 3 movimentos, se eu entrar 3 discos, o resultado é 7 movimentos. Essa é uma outra maneira de eu escrever recursividade. Esta linha, em especial, eu posso escrevê-la desta maneira: Hanoi 1, recebendo argumento n, e nesse caso 1 mais 2 vezes Hanoi 1 n menos 1. Então, desta forma aqui, eu posso usar tanto este modelo, tanto este estilo, quanto esse outro estilo. Aqui seria um sinônimo, uma forma de representar a mesma operação. Então, isto aqui, colocando mais 1 dentro do argumento, eu consigo ter o mesmo efeito que -1 do outro lado do argumento. Vamos ver como é que o resultado 7 é apresentado. Para fazer um teste, vamos olhar aqui a função Hanoi, vou chamar aqui de H1 e vou passar o valor 3. Então 3, vou usar esta linha, 3, isto vai fazer a ação 1 mais 2 vezes, vou chamar de H1, n menos 1, meu n é 3, 3 menos 1, isto aqui é 2. Então eu vou chamar novamente essa funcionalidade, então vai ser 1 mais 2 vezes H1 de quem? De 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Na ação da recursão, esse 1 aqui já estou nessa operação, então volta 1. Isto aqui é 1 vezes 2 deu 2, mais 1, 3. Então esse é o resultado para a quantidade de 2 discos. Esse valor 3 vem para cá, substitui este valor, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, para 3, 7 movimentos. Vamos voltar então, na sequência, ver este programa sendo executado dentro do ambiente Hope. Na sequência, observe o código executado em Hope, que será colocado em operação. A partir do ambiente Hope, escreva o código Hanoi 1 e vamos executar Hanoi 1 com 3 discos. E observe que a resposta é 7 movimentos. Não esqueça de salvar o conteúdo desta aula, aula 18, fixação 0304, ponto e vírgula, Enter. O quinto exercício pede para criar função chamada multi, que recebe 2 argumentos, o m e o n, e que apresente o resultado da multiplicação por soma de 2 valores numéricos inteiros fornecidos. Veja que este exercício solicita para fazer a multiplicação por soma, ou seja, não é pegar simplesmente o valor m e multiplicar pelo valor n. É necessário criar uma função que efetue esta operação. Vejamos sua documentação em português funcional. Observe que essa função tem 3 linhas. A primeira linha é a definição do protótipo da função, recebendo os 2 argumentos numéricos, número, vírgula, número entre parênteses, e retornando um número. A segunda linha estabelece a condição de aterramento da recursão, onde determina que, dado um valor qualquer, chamado m, como primeiro argumento, e um segundo argumento 0, o retorno é 0. Na terceira linha, são definidos os argumentos m e n, e neste caso a condição efetua a verificação condicional de n maior que 0. Se o n for maior que 0, a multiplicação por soma é o m mais multi de m, vírgula, n menos 1. Esta é a ação recursiva. No entanto, se o n for negativo, a operação tem que ser feita 0 menos multi de m, vírgula, 0 menos n. E vamos lembrar que quando usamos 0 menos à frente de uma ação, nós estamos definindo esta ação como uma ação de valor negativo. Veja agora em lousa algumas explicações adicionais para este script. A partir do script de multiplicação, vamos considerar, nós sabemos que 2 vezes 3 é igual a 6. Por soma, eu posso fazer 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Eventualmente também eu poderia estar fazendo 3 mais 3 igual a 6. No entanto, o
O script apresentado aqui faz esta operação. Então, é sobre esse tipo de ação que nós estamos nos baseando. E aqui tem um detalhe. Se eu fizer menos 2 vezes 3, vai ser menos 6, porque eu tenho aqui ó, menos 2, mais menos 2, mais menos 2. Menos 2 com menos 2 dá mais 2. Vamos lembrar que menos e menos se anulam e fica mais menos 2. Opa, aqui, desculpa, aqui é 4. 2 mais 2 é 4, fica mais 4. Mais 4 mais menos 2, esse mais e esse menos, mantém o sinal de menos e soma mais 1, 6. E é isso que está sendo executado nesta parte da operação. Quando o seu valor de n é menor que 0. Por exemplo, a mesma coisa acontece se eu fizer a operação 2 vezes menos 3. Eu vou ter a mesma situação. Se eu tiver menos 2 vezes menos 3, aí eu teria o resultado 6. Isto a gente vai ver sendo executado no ambiente ROP. Vamos então fazer aqui a ação de 2 vezes 3 manualmente. Então eu vou pegar aqui, vou chamar a função multi 2 multiplicado por 3. O 2 é o m, o 3 é o n. O meu n aqui está com 0, então eu não caio nesta situação, eu venho então para esta situação, m, n. O meu n é maior que 0, 3 é maior que 0? Sim, então eu vou executar essa linha, porque senão eu executaria esta linha. Tá? Então eu vou executar esta linha. M, então aqui eu vou escrever m mais multi de m, n menos 1. Significa então que eu tenho aqui 2 mais o multi de m, o m é 2, vírgula n menos 1. 3 menos 1, 2. Aí, esta situação caiu aqui. Não cai aqui, cai aqui. Então eu tenho 2 mais 2, vírgula 2 menos 1, 1. Esta situação não cai aqui, cai aqui. Então eu tenho 2 mais 2,0, porque 1 menos 1, 0. Agora eu caí nessa situação. Se essa situação eu retorno 0. Então para esta ação eu retornei 0. Esse zero que eu retornei, este zero que eu retornei, será somado com esse 2. 0 mais 2 deu 2. Esse 2 mais esse 2 deu 4. Esse 4 mais esse 2, 6. É assim então que acontece a execução deste script. Vamos ver agora ele codificado em ROP e sua execução dentro do ambiente. Vejamos agora seu código na linguagem ROP e vamos colocar esse código em operação. Junto ao ambiente ROP, escreva a função multi e vamos fazer alguns testes. Multi, abre parênteses, de 2,3 deve dar 6. Multi de 2 multiplicado por menos 3, menos 6. Multi de menos 2 multiplicado por menos 3 dá 6. E multi de menos 2 multiplicado por 3, menos 6. Esses são os valores multiplicados de dois números inteiros fornecidos. No sexto exercício temos para criar uma função chamada SOMATE1 que apresente o resultado do somatório de 1 até o limite fornecido. O somatório de 1 até o limite é a soma sucessiva do conjunto de valores de 1 em 1. Por exemplo, se fornecido SOMATE1 5, o resultado a ser retornado é 15, porque 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 soma-se 15. Vejamos então sua documentação em português funcional. Observe que esta função com 4 linhas
Tem na primeira linha sua definição em memória, o seu protótipo, que recebe o argumento número e devolve uma resposta número. Se o argumento fornecido for 0, retorna 0, se for 1, retorna 1. A partir daí, qualquer valor fornecido diferente de 0 ou 1 será então somado. A quarta linha recursivamente efetua a soma do número n mais a soma do número n menos 1. Veja na lousa algumas explicações adicionais. A partir do script para somatório, vamos considerar que calcular o somatório de 5 é igual a 15, porque isso aqui é 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 4 é 10, e 10 mais 5 é 15. Esse é o resultado que esperamos desta operação. Então eu vou pegar aqui soma-te 1 de 5. O 5 não entra na condição 0, não entra na condição 1, mas entra aqui na condição n. Então ele será o 5 mais o somatório de quem? Do n, que é 5 menos 1. Isso significa que é 4. Agora eu pego a função com o valor 4 e aplico novamente sobre ela até que uma dessas condições ocorra. Então, soma-te 1 de 4. 4 não entra nessa condição, não entra nessa condição, cai na terceira condição. Então, é 4 mais soma-te 1 de quem? De 4 menos 1, ou seja, 3. Agora eu faço a chamada de soma-te 1 com 3, eu entro novamente, 3 não entra nessa condição, não entra nessa condição, mas entra nessa terceira condição. Então é 3 mais o somatório aqui, soma-te 1 de quem? Do 3 menos 1, que é 2. Eu faço uma nova chamada, soma-te 1 de 2, isso entra, 2 não está no 0, 2 não está no 1, mas 2 está no n. Então é 2 mais o somatório aqui, soma-te 1 de 2 menos 1, que é 1. Então esse 1 eu faço uma nova chamada, soma-te 1 de 1. Ele passa por aqui, não entra em 0, entra em 1 e retorna 1. Agora é só fazer a soma do que está na memória. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. E 10 mais 5, 15. Esta é a resposta para esta operação. Vamos ver agora em ROP como isso é feito e também a sua execução. Veja o código da função soma-te 1 em ROP e vamos colocar esse código em operação. No ambiente ROP, escreva o código da função soma-te 1 e vamos então colocar soma-te 1 em operação. Se eu pedir soma-te 1 de 5, eu tenho o valor 15. Soma-te 1 de 100 e nós teremos o valor 5.050. Não deixe de salvar estes exercícios, então escreva save, aula 19, fixação 0506, ponto e vírgula enter. Para a realização dessa aula, usei o modelo Matrix do site fppt.com, além dos recursos do ambiente ROP e de apresentações em lousa. Muito obrigado pela participação desta aula. Até breve. Um grande abraço.